pouco da diferença que é um pouco gritante, é que a gente não vê José com uma outra esposa, né? Ele casa com a mulher que o faraó deu para ele e ele vai até o fim, o que a gente vê. Então, acho que ele valoriza muito a família. Ele valoriza bastante a família, esse momento aqui de economia e esse momento de estar junto e tal. Mesmo que eu acho que ele se fecha num grupo de trabalho, isso é teoria minha, porque como ele não conhece muita gente lá, então a ele, a esposa e os filhos. Eu acho que é tipo muito parecido com você e a Anne, né, que não tem assim muitos amigos e tal. Então fica muito vocês dois juntos, né? Então José é mais ou menos isso, e é uma diferença muito legal que eu vejo de Abraão, de Salomão e José. Mas enfim, só para as meninas que não acompanham, eu acho, o nosso estudo, trazendo bem isso aqui. E nós já trabalhamos que José, ele encontra os irmãos, e esse reencontro é um reencontro muito legal. E quando ele não aguenta a questão do choro, né? Nós trabalhamos bastante isso, ele se ausenta um pouquinho da sala e chora sozinho. Então, eu falei que, em alguns momentos, o líder, o cabeça, não pode demonstrar fraqueza diante da comunidade, diante de pessoas, porque tem muitas pessoas que só querem ver nosso momento fraco para escarnecer de nós, né? Não é que a gente é super-homem, é um momento que a gente não pode disfarçar. Mas nem sempre a gente vai poder dar gostinho para os nossos inimigos, para a nossa equipe, que nós somos fracos. Às vezes a gente tem que detonar, chutar e fazer doideira, né? Nem sempre tem que ter esse controle emocional. Mas também não é preciso a gente estar chorando toda hora, não é isso? Se humilhando, não sei o que e tal, isso aí é um complexo de inferioridade. E José, ele entende que ele não está somente com os irmãos, tem uma equipe. Então, quando ele resolve se mostrar quem ele é, então ele tira os funcionários, os assessores, e ele fica só com a família, porque tem momentos que a gente precisa só estar com a nossa família. Amém? Roupa suja não se lava lá na rua, se lava em casa. Mamãe falava isso, mas ela dava uns gritos, né? De vez em quando todos os vizinhos ficavam sabendo. Mas essa seria a teoria, né? A gente tem algum problema, a gente tem que tentar resolver em casa. Não adianta você ter algum problema com o Elian e falar com alguém da igreja. Enquanto vocês são parceirinhas, beleza. Mas se tiver algum problema no relacionamento mais tarde, olha aí, tá. Então, se a gente vai terceirizar, a gente tem que ter muita certeza com quem a gente vai terceirizar. Ou não terceiriza, fala com Deus. Às vezes o ser humano ele quer falar porque é um ser social, né? Ele quer falar, ele quer se abrir e tal. Mas não vai resolver falando nem coisas boas, nem ruim. Se você vai abrir, tem muita certeza com quem vai abrir. Então, lá na igreja, período de pastor, os jovens, principalmente os jovens, adolescentes, eles fazem as besteiras dele, aí um fala pro outro, né? Tá, peguei não sei quem, fiquei com não sei quem, aí daqui a pouco briga. Aí espalha. Poxa, mas tu não era minha amiga. Já era, mano. Então a gente tem que ter esse cuidado. José, ele teve esse cuidado na hora que ele foi, eu sou isso, eu sou José e tal. Ele manda todo mundo embora e ele fica só com os irmãos. E aí nós trabalhamos também, estou tentando fazer um resumo, que quando ele está chorando, alguém chega lá no palácio do rei e diz, olha, o governador está chorando. Sempre alguém está de olho. Quando a gente está em crise e quer derrubar, e quer espalhar notícias ruins, fakes, em relação a nós. Então ele nem sabia o porquê, mas lá no palácio, o rei já estava sabendo. Mas uma coisa boa também é que quando José está feliz, sorrindo, a notícia chega lá que ele está feliz, o governador está feliz, não sei o que aconteceu, mudou o humor e tal, encontrou a família, encontrou os irmãos. Aí a Bíblia diz que o faraó ficou feliz com a conquista de José.
Aí nós falamos, eu sei que os caras falam aí, mas eu falei há uns 3 meses atrás, que a gente tem que, se tem alguém que celebra as nossas conquistas, então essa pessoa é nossa amiga. Amém? A gente tem que caminhar com quem? Celebra as nossas conquistas. Eu vou dizer lá em Manaus, fui lá no Rio, aí o cara vai dizer, mas tu foi lá no Cristo? Eu vou dizer, não, pô, perdeu, o lance é aí no Cristo. Ele não celebrou que eu estou aqui no Rio, estou na casa do meu filho. E aí, quantas praias? Eu falei, não, eu fiquei mais em casa. Pá, é melhor ficar aqui em Manaus e tal. Então o cara não celebra porque eu estou aqui. Porque eu estou com meu filho, porque eu estou na casa do meu filho, estou comendo, estou bebendo, estou de boa esses dias. Então o cara quer que eu faça um rali que ele é acostumado a fazer. Ele não celebra. Então, assim, Faraó me parece mais crente do que muitos crentes, né? Ele celebra com a conquista do seu discípulo lá, do seu mentoreado. E ele diz, cara, que legal, bacana, uhul. Lá na igreja eu digo, uau. Aí diga para a pessoa que está falando, uau, cara, o Faraó se animou com a conquista. Né? Quanto tempo faz que tu conta uma vitória para alguém e essa pessoa diga, pô, que legal, mano. Pô, comprei o carro, que cor? Prata. Prata, pô. Se fosse preto, mano. Um vermelhão. Vai desgastar. Poxa, mano. Mas Faraó, ele celebra. Amém? Então isso é eu que estou falando do Faraó, né? Ninguém me falou nada. Então o Faraó, ele se alegra com a conquista de José. Talvez ele disse, poxa, eu tirei esse cara lá da prisão, nomeei como rei, ele está dando, como governador, ele está dando conta do recado, ele não tinha ninguém, cara, conquistou, e agora reencontrou a família. Poxa, então se você tem uma pessoa que está com você, um amigo, esposa, filho, que celebra, poxa, ele é seu amigo, valorize ele ou ela, amém? Porque tem filhos que às vezes o pai, né, compra o próprio filho, a própria filha, né, o pai conquista alguma coisa, poxa, comprei a casa. Aonde? Pô, lá no Mutirão. Pô, poderia ser lá no Vieira Alves, né? Nunca, não fica feliz pela conquista. A equipe mesmo, às vezes, nos puxa para trás. A equipe que eu estou dizendo, nossa família. A igreja, amigos próximos. A nossa equipe, às vezes, não nos impulsiona. Não é isso? Então, assim, Faraó, ele, cara, mano, ele celebra, o palácio celebra, todo mundo fica feliz. Então, a nossa conquista pode ser aqui na periferia, mas ela pode ser vista e ouvista no palácio, entre outros lugares. Eu até falo eu comecei a fazer um programa lá no estúdiozinho, lá em Manaus, e eu não conhecia ninguém. E o cara me ligou, você quer fazer um programa aqui? Tal. Então o cara soube de mim e me indicou. Não é legal? Sim ou não? Então, isso que eu estou falando de conexão, né? Que a gente, poxa, eu fiquei muito feliz, fui lá, foi bacana, os caras me tratam muito bem quando eu vou lá. Então, vamos tentar, 2025, nós, entre família, celebrar as nossas conquistas, amém? Primeiro nós. Não é egoísmo. Porque no final é a sua família, mano. No final de contas vai ficar só a família. Os outros, muitas das vezes essas pessoas que nos cercam, eles só querem nos sugar o pouco de energia que ainda nos resta. Amém? Eu estou aqui e de vez em quando chega uma pessoa, estou precisando de 10 reais, 20 reais, eu estou aqui. E o povo quer sugar o pouco que eu tenho. Então, o Faraó poderia dizer, poxa, esse hebreu desgraçado, não sei o que, ele celebra. Então é uma coisa muito bacana quando eu penso nisso, porque José ele não prosperou sozinho. Deus montou uma rede de contatos. Colocou na Potifar, lá no presídio colocou alguém e colocou um copeiro para levá-lo ao rei, e o rei... Eu não aprendi isso com o Thiago Brunet, não. É revelamento, mano. Então a gente vai
pegando, entendeu? Então, ninguém conquista nada só. Nossa base tem que ser a família. Aí agora eu quero entrar no estudo. Agora eu vou começar a pregar. A introdução foi boa, né? Não estou pregando, senão eu ia cobrar. Uma vez eu estava pregando e disse que eu vou soltar a franga. Aí o cara, pô, pastor, pensei que fosse homem. Mano, estou brincando. Que eu falava de meio no encontro, vou soltar a franga, enfim. Então, nossos primeiros alunos, nossos primeiros professores são os nossos pais. E a nossa primeira escola é a nossa casa. Não é... Qual foi o nome da primeira escola que você estudou em Manaus? Ou lá no Borba, como é que é o nome da cidade lá? Lá em Macapá. Maria Bernadette. Escola municipal? Foi a primeira escola? Escola estadual. Escola estadual. Quantos anos? 5 anos. Você entrou 5 anos de idade? Não, comecei com 8 anos. 8 anos. Mas quando você entrou lá, você já falava. É isso? Seria natural a fala, mas a tua mãe ou teu pai ensinou você a falar, né? Alguém, ou pai, papai. A mãe, fala mãe, fala mãe. A gente ouve e vai aprendendo. É? A gente, tudo que a gente ouve, a gente vai aprendendo quando é criança. Quem foi que ficava mais com você? Quem era mais? Eram meus avós. Aí, então você aprendeu a falar avó. Porque tem essa competição, primeiro filho, a mãe quer que o filho fale mãe primeiro, ou o pai primeiro, tem essa, fala mãe, aí o menino fala pai, aí a mãe, é natural, mas ele tipo que motiva, aí o menino começa a ficar em pé, fica em pé, dá 3 passinhos, isso é escola. Então quer dizer que o pai, a mãe, os avós, eles são aqueles pedagogos, estão ensinando coisas boas, amém? Contudo, todavia, junto com a coisa ruim, vem com as coisas boas, vem as coisas ruins. O ruim e o bom estão lá na mesma casa. E algumas casas, infelizmente, o ruim, ou, enfim, as coisas difíceis acontecem aqui. Então a criança vai crescendo, já vai crescendo, o adolescente vai crescendo com muitos problemas. E ele não sabe por quê, porque ele aprendeu de maneira errada dentro de casa, o ruim, o bom, às vezes mais o ruim. Então, os pedagogos, os psicólogos eles dizem que os traumas, os maiores, 90% deles são nos lares. Depois vem a escola, o cara erra uma tarefa, aí a professora diz, isso é um burro. Não é isso? Dá um apelido, aí tem o bullying, aí começa na escola, aí começa com os vizinhos, mas geralmente tudo começa dentro de casa. E tudo aconteceu com José dentro da casa dele. Tá ligado? Ele começa a passar perseguição dentro da casa dele. A Bíblia diz que ele começa a sofrer pelos irmãos. Depois sofre pressão da mãe, depois sofre pressão do pai. O pai, em uma ocasião, diz assim, você está dizendo que eu e sua mãe iremos nos curvar? Então não foi só os irmãos. Teve uma falta de fé, falta de confiança. Mesmo que depois o texto queira corrigir, que Jacó guardou no coração, eu entendo que ali foi todos contra um. Olha o sonhador, olha isso, olha aquilo. Então eu não sei como é que foram criados vocês duas, tá? Eu também tenho 55 anos, não sei como é que o Eliana foi criado, e eu que esqueci muita coisa, né? Mas vocês nunca esquecem. Por mais que vocês falem, não esqueci, perdoei. Só que eu tenho o consciente, o inconsciente e o inconsciente. O in, o sub e o inconsciente. Aonde está guardado esse problema aí? Pergunta dela aí. Aonde está guardado? Pergunta aí, o teu problema é com a tua mãe ou com teu pai ou com os teus irmãos? Pergunta aí. Com quem é o problema? Pergunta aí, Arthur. Alguém, em algum momento, bullyou você.
Não estou falando sexualmente, não estou falando emocionalmente. Por mais que você não concorde que esse assunto, essa introdução seja um pouco chata, mas eu estou querendo falar de José. Amém? Ah, pastor, meu papai, vou... Tá, meu sogro, por que você está falando isso? Porque é a palavra de Deus. E nós estamos em família, amém, irmão? Queremos prosperar, sim ou não? Sim ou não? Sim. Mas alguém mexeu com você. Uma palavra, uma surra bem dada, que não foi mal dada, foi bem dada. Não é isso? Aí você guardou. Na escola, na igreja, o pastor, um chefe, sei lá, um amigo, a melhor amiga. No caso, a Madalena, o pai dela morreu bem cedo, né? Ela tinha, sei lá, 13 anos. 7 anos. 12, 13 anos, me parece que ela veio para cá. E ela ficou trabalhando. E você sabe, não sei, antigamente via muitas crianças do interior morar na cidade, morar com os tios. E aí, mano, era peia, não sei se era o caso dela. Então você acha que uma pessoa assim, que perde o pai, ou a mãe, ou a família, vai morar na casa do perambular, ela não tem alguma coisa lá dentro? Por mais que ela diga que não, olha aí para ele e diga, olha. É só um exemplo, estou dizendo que ela pode ser curada de todos os traumas dela. Estou dizendo que a maioria dos casos que eu ouço não é. Por que você é agressivo? Por que você é agressiva? Porque é um mecanismo de defesa, porque você sofreu tanto na vida que tudo que vem você... Eu tenho muitos traumas, eu tenho muita dificuldade de dizer não. Porque eu sempre ouvia não, aliás, não do meu pai, não da minha mãe, que hoje sempre digo sim. Porque é muito difícil de trabalhar isso na mente da gente. A terapia é minha e Deus, né? E sabendo que eu tenho um problema. Mas não julgo, tipo, eu sei que é assim. Amém? Então, o que eu quero dizer é que José, ele é essa pessoa que tem todo esse tipo de dificuldade, todos os tipos de traumas, e a gente já estudou que eu acho que ele tenta revidar quando ele usa a túnica, né, na frente dos irmãos. Quando ele tenta se colocar como preferido do pai, é uma forma de autodefesa, sim ou não? A gente é psicólogo, todo mundo aqui. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer, amiga? O que eu estou falando? De alguma forma ele tentou chamar a atenção, né? E você? Ele tá tentando. Ele tá tentando mostrar. Que venceu, né? Agora, né, que ele mostra tudo, que ele venceu, que não era isso que os irmãos dele pensavam, talvez, né? Mostrando o pai dele também, que apesar de ser o preferido, mas né, por toda aquela ocasião. Mas assim, ele continua sendo ele, né, José? Acho que ele quis mostrar que ele ainda era José, sonhador, né? Estou dizendo, ainda adolescente, porque quando ele sonha, quando o pai dele dá a túnica, ele usa a túnica toda hora. Mas naquela, porque ele já se achava. Ele se achou um pouquinho, porque ele era o preferido do pai dele. Aí ele meio, eu acho que ele tirava uma graçazinha pro irmão dele. Nesse quando assim, sou preferido. Ele tirava muita graça, primeiro porque ele era filho da mulher amada. E querendo ou não, Rubens, ele foi o primogênito da mulher que ele queria. Olha aí o problema. E Elionai, tudo acontece dentro de casa, 90%, é tudo. E quem causou esse problema? Foi o pai, o abençoado Jacó. Ele dizia, ele deixava claro que o filho dele, preferido, era José. Meu irmão, o Arthur tem 14 anos, mas vai ali, Elionai, e traz um brinquedo para o Estevão e não traz para ele. Ele não vai entender. Ai, papai. Ele não é raiz ainda. Os caras raiz não estão nem aí, não, mas a maioria, mimimi, sim ou não? Poxa, papai deu isso, mamãe deu isso.
Quantos irmãos vocês são, irmão? Eu tenho mais dois. Mais dois. Você é mais nova? Você era mais mimada. Não, pior que não. A minha irmã no meio era muito nada. Eu e minha irmã somos do mesmo, ela é um ano mais velha que eu mesmo. Aí Deus me se eu me comprasse uma roupa pra ela e não comprasse pra mim, ou vice-versa, era brincando. Dois roupas, não vou lembrar. Como é mais velha, mas não vou lembrar. Mas aí ela sempre tinha, ou pra um tinha que ser pra outra também. Mas aí o pai ou a mãe... José, ele cresce com esse problema, mas ele tem 11 ou 10, que o menino era mais novo lá, o Benjamim, contra. Então, armam aquela... Vou correr agora. Então, ele é jogado na cova, ele é vendido, e agora ele cresceu. Agora ele encontra os irmãos. E ele perdoa os irmãos. Agora ele encontra o pai. Tem aquele encontro maravilhoso. E trabalhamos que José vai a Faraó e pede o melhor lugar para os irmãos viverem no Egito. Um tempo de crise, Deus providencia o melhor para Jacó e para os seus filhos. Antes deles tomarem posse dessa terra, Faraó quis conhecer o pai e quis conhecer os irmãos. Chegando lá, José diz, vocês vão passar por uma entrevista, o rei quer conhecer vocês, e ele vai dar algum trabalho para vocês. Vocês vão dizer o que vocês fazem, qual a profissão de vocês. Digam o que vocês fazem. Quando eles entram, conversam, a Bíblia diz que, eu falei isso, trabalhei isso muito com os irmãos, com vocês, que o texto diz que Jacó abençoa o rei, coloca a mão sobre o faraó e abençoa, e eu entendo que ele saiu, ficou só os irmãos. De frente do rei, o rei pergunta para cada um, qual é a tua profissão? E ele diz, nós somos pastores de ovelha. Aí eu estou perguntando de você, qual é a sua profissão? Pergunta aí. Não, olha no olho, o que tu faz? O que tu faz? O que tu faz para ganhar dinheiro, meu irmão? Sabe o que os irmãos de José responderam ao rei? Nada, a gente é vagabundo, a gente não sabe fazer nada. A gente ficou em casa enquanto o papai ia trabalhar. E aí o rei, de glória a Deus, como vocês são descendentes, irmãos de José, vem me auxiliar aqui, dormir aqui no palácio, foi isso? O que foi? Rubens, qual é a tua profissão? Judá, qual é a tua profissão? Naftali, qual é a tua profissão? Qual é o nome do outro? Benjamim. Cada um foi falando, eu sou pastor de ovelha. Eu sou pastor com segurança. Viu o filme que a gente assistiu lá? Fica em pé, pega na mão e... Só que ele não pegou na mão do rei, que ele não era louco, né? Eu sou isso aqui. Eu sou isso aqui. Então, nós estamos nesse tempo de 2025, precisamos nos desatar do passado, daquilo que nos aprisiona ainda. Não sei o que lá, minha amiga, meu amigo, me traiu, mano, já foi. Tal que alguém diga, já foi, mano. Já passou. Essa questão do perdão, ela é tão séria, que lá em Mateus 5 até 7, no Sermão do Monte, Jesus falou que se você não perdoar o teu inimigo, eu não te perdoo. Quem fala sobre isso, trabalha melhor sobre isso no Antigo Testamento do que José? Eu quero prosperar como um indivíduo, se tu está amarrado lá atrás. Se larga disso. Eu esqueci de agora eles são amiguinhos, o Barroso e o ministro, esqueci o ministro lá do Supremo Tribunal, Gilmar Mendes, parece. Eles brigaram feio. Aí o Barroso falou, você é repugnante. Por mais que tenha sido essa palavra.
Acabou. Toque alguém aí. Acabou, mano. É? Mas aonde que a gente tem prova de que isso aconteceu na vida de José? Nos 7 anos de prosperidade de Madalena, Deus dá 2 filhos para José. Qual é o nome do primeiro? O segundo? Vou ver aqui na Bíblia, que eu não tenho certeza. Manassés e Efraim. Vamos ver aqui. Ele meu. Manassés é o mais novo, né? Efraim é o mais velho. Confira aí depois. Então, o primeiro, para José se libertar desse passado sombrio, os traumas da casa dele, os traumas da família, da rua dos vizinhos, porque eles tinham um vizinho, né? Olha, Rubem falou isso, Judá falou isso. Olha, não sei o quê. Ele tem o filho, pega o filho na mão, levanta e diz, esse aqui é Manassés. Olhou para o menino e disse, do meu passado não me lembro mais. Todo tempo de sofrimento, todo tempo de dor, todo tempo de angústia, não me lembro mais. Eu penso que ele grita. Toque alguém para você se livrar dos seus traumas do passado. Você tem que gritar e dizer, eu não quero mais. Ah, não tem, mano. Toda terapia, todo confronto gera angústia, sim ou não? Gera dor. É esse papo. Toque alguém, a papo é essa, mano. Quer ficar com frescurinha, vai ficar a vida toda. Você que não gosta de ser confrontado, não gosta de ouvir, não se cala. Você é uma pessoa muito traumatizada. Você tem muito problema lá atrás. Você consegue entender isso? Muitos probleminhas, muitas coisas para você resolver. Para dar certo, quando começa do meu passado, Manassés. A partir de agora eu vou construir uma nova história. Porque o meu passado foi de dor, foi de sofrimento, foi de angústia, foi de miséria, foi de traição, escravidão, injustas, injúrias, calúnias, difamação. Mas o meu passado, Manassés. Tempos depois, né, ele é aliviado, ele tem outro filho. Aí desse filho ele coloca o nome de Efraim. Nunca esqueça disso. Aí Efraim quer dizer, eu prosperei aonde ninguém prosperou. Mas ele mesmo ele já era rei, ele, aliás, já era governador, já tinha tudo. Mas ele disse, a partir de agora, eu quero alçar novos voos. Amém? E para isso, eu preciso recomeçar. Efraim. 2025 é esse tempo, amém? Sim ou não? Toque alguém e diga, Efraim. É um novo tempo de Deus para a sua vida. Mas fale olhando no olho dela assim, diga, Efraim. É um novo tempo de conquista, de conquistar novos territórios. E os seus sonhos serão realizados. Amém? Vamos aplaudir! Acaba os anos de prosperidade, mas o que acontece? José está livre do passado, agora ele está vivendo um novo tempo de bonança, de alegria. Ele virou a página, literalmente. 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 Aí vamos correr aqui, porque a Anne já está dormindo aqui. Cara, se deixar eu falo até...
Gênesis 48. Gênesis 48, vamos ler? Cadê, Manda? Palavra. Nele meu prazer. Qual é? 48. 38. Israel abençoou os filhos de José. José. Qual? 48 só? 48, direto. 48? Isso, meu Deus. Falei tudo? Até onde der. Algum tempo depois, disseram a José que seu pai estava doente. Então José foi visitá-lo, levando consigo seus 2 filhos, Efraim e Manassés. Assim que se anunciou a Jacó, eis aqui teu filho José, que veio para junto de ti. Israel reuniu suas forças e sentou-se no leito. Depois Israel declarou a José: Eu Shaddai, Deus Todo-Poderoso, me apareceu certa ocasião, na cidade de Luz, lá na terra de Canaã, e ali me abençoou, dizendo: Eu tornarei fecundo e te multiplicarei. Farei de ti uma grande comunidade de povos e darei essa terra por propriedade aos teus descendentes. Agora, portanto, os 2 filhos que te nasceste na terra do Egito, antes que viessem para junto de ti no Egito, serão meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rúben e Simeão. Quanto aos filhos que gerar depois deles, serão teus. O filho dos seus irmãos receberão a herança. Em nome de seus irmãos receberão a herança. Até aqui, depois a gente vai continuar aqui. O que acontece aqui é legal, historicamente, né? O que acontece aqui no texto? O que vocês viram? Ele toma os filhos de José, literalmente. Está aqui. Porque a gente lê, e a gente não, já falei, a gente lê, mas a gente não entende, porque são enigmas. Só com os olhos muito apurados. Sacou? Os filhos que você teve aqui, esses 2 são meus. Agora tu quer filho? Faz novos. Os que você vai ter a partir de agora. E você não vê aqui no texto José pulando. Como assim? E aí? Tamanho era respeito, né? Não, nem de brincadeira. Está orando lá, acabou. Autoridade. A visão estava no Jacó ainda. Né? A bênção ainda estava lá. Ele estava vivo, ele era o patriarca. Então, ele diz, ó, isso é meu. Tanto o teu passado, que você não lembra, como a tua prosperidade, que é Efraim. É meu. Agora vamos seguir a leitura. Olha, a tua geração que gerarás depois deles será tua. Então, 7 Continua. segundo o nome dos teus irmãos serão chamados sua herança. Vindo, pois, eu de Padã. 48, 7, mano. 48, 7. Morreu Raquel no caminho, na terra de Canaã. Havendo ainda pequena distância para chegar a Efratá. E eu ali sepultei ela no caminho de Efratá, que é Belém. Israel viu os filhos de José e disse: Quem são estes? Assim Jacó viu os filhos. Assim que Jacó viu os filhos de José, E Israel viu os filhos de José e disse: Quem são estes? enxergou. Jacó e Israel. Quem são estes? Assim que Israel. Jacó viu seus filhos. Eu só estava confuso. É assim que Jacó viu seus filhos. Não, é porque ele tem alguma versão vai dizer Jacó, outra já é porque Deus mudou o nome dele lá em Peniel, vocês esqueceram? Não é Jacó. E José disse a seu pai: Esses são meus filhos, que Deus tem me dado aqui.
que ele disse: peço-te, trazei-nos aqui para que os abençoe. Os olhos de Israel, porém, estavam carregados de velhice, já não podiam ver. E fez chegar a ele, e os beijou e os abraçou. E disse a José: eu não cuidara ver o teu rosto, eu não cuido do rosto. Eis que Deus lhe fez ele também a tua descendência. Então José o tirou do joelho do seu pai e inclinou sua face à terra. Tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita e a esquerda de Israel, e Manassés na sua mão esquerda, a direita de Israel, e fez chegar a ele. Mas Israel estendeu a sua mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo-se às suas mãos propositadamente. Olha só, intencionalmente. Não obstante Manassés ser primogênito. Isso aqui foi bacana. Ele colocou a mão primeiro no pequeno, depois no segundo, depois à esquerda do maior. E abençoou a José e disse: o Deus em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que eu nasci até o dia de hoje, o anjo que me livrou de todo o mal, abençoe estes rapazes, e seja chamado neles o meu nome, e o nome dos meus pais Abraão e Isaque, e multipliquem-se como peixes em multidão e no meio da terra. Vendo, pois, Jacó que seu pai punha a sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos, e tomou a mão do seu pai para transpor sobre a cabeça de Efraim a cabeça de Manassés. E José disse ao seu pai: não assim, meu pai, porque este é o primogênito, põe a tua mão direita sobre a sua cabeça. Mas seu pai recusou e disse: eu sei, meu filho, e eu sei também, ele será um pouco e também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Ok? Aí depois a gente continua. E aí, esse texto, o que vocês lembram que estuda a Bíblia? Lá no passado. Ele já gostava disso. Olha aqui, intencionalmente. Só que ele queria fazer direito agora. Ele tinha sido revelado. Aqui, ó. Versículo 14, intencionalmente. Tinha sido revelado para ele, vai ser agora foi revelado para os netos dele. Né? Não, é por causa que ele. Isaac era o pai dele, né? Pai de Jacó e Esaú. Esaú era o primeiro, esse aqui roubou, ele comprou a bênção, comprou de tudo para ter seu maior. E agora ele está fazendo, ele quer fazer algo de propositalmente. Ele queria fechar a brecha lá. O que eu quero dizer não está na Bíblia, é o que estou querendo dizer. Voltando lá no início. Se a confusão, se o teu problema está lá atrás, tu tem que tentar resolver. Que é semeadura, mano. Foi basicamente o que aconteceu com eles, né? Lá, acontece aqui novamente. Basicamente a mesma história. Basicamente a mesma história. O texto diz que Jacó não enxerga, mas ele enxerga, né? Porque quando o Jacó diz: não, meu pai, nossa cultura não é essa. A nossa cultura é o primogênito, é o primeiro. É engraçado, né? Tipo assim, José, mesmo ele sendo nossa cultura, ele entendia isso, ele não tinha bravo com esse. Eu sou o menor do preciso, né? Podia ter deixado bom isso aí. Não está na Bíblia, né? Mas ele achou ruim, tá aqui, ele achou ruim isso aí. José. Já vi, são sempre vinha mais velho. Mas assim, ele foi o menor e ele foi grande, né? José. Ele podia ter achado, pô, daqui pra frente acho que Deus está vendo aqui, mas ele achou ruim isso aí. Ele podia ter sido achado, eu fui lá isso aí, pô. Assim como foi comigo, que meu filho vai ser grande também. Mas ele não perdeu ainda a questão do costume, mano. É a cultura, né?
Ele podia se conectar com isso aí? Ele podia se conectar Sim, ele podia, mas nasceu o mais velho. Pouco mais. E você presta atenção que ele quer consertar. A Bíblia diz que ele pega a mão e diz, não, papai, não é esse aqui. Cara, isso é muito legal quando você lê, quando você estuda. Não tem como eu não chorar nisso aqui. Porque um povo está nascendo. Amém? Porque o povo de Deus está nascendo. E como eu falei lá no início, o povo de Deus, a igreja, nós somos imperfeitos, vamos ter problemas. Esse negócio de pessoas imperfeitas, pastor que não peca, que não sei o quê, tudo mentira. Todas as pessoas elas têm seus problemas. E tudo é dentro de casa. A maioria é dentro de casa. A maioria é dentro de casa. Tá ligado? E essa situação de José acontece lá na casa do pai de José e está acontecendo de novo na casa de José. Não, meu pai, isso não é esse. Aí, quando Esaú voltou para falar com Isaac, Isaac disse assim, você, Esaú, vai ser um grande povo, mas Jacó será maior. Olha aí. Vocês estão ligados na parada? Beleza, José, não tem nenhum problema. Efraim, é o primeiro? Qual? Manassés é o primeiro, né? Não, ele vai ser abençoado, mas esse aqui, o menor, vai ser maior. Vai ser o maior. Jesus fala no Novo Testamento todinho que quem serve é maior. O menor, o último vai ser o primeiro. Então, voltando aqui para quase terminar a reflexão aqui, pessoas bonitas. O problema continua ali, né? Em casa. Sempre vamos ter. Sempre alguém vai pensar diferente. Na igreja, casa, na igreja, na família, no trabalho, na empresa. Sempre vai ter. Mas o inteligente é aquele que às vezes ele cede. Nem sempre tem que ceder, mas às vezes ceder faz bem. Eu falo no casamento, alguém tem que ceder. Amém? Então, o que José fez? Se calou diante da autoridade. Disse, fazer o quê? Amém. Não é lindo isso? Só nessa reunião aqui, o cara está morrendo. Jacó está morrendo. O texto diz que depois daqui ele morre. Mas ele toma os 2 filhos do José, ele toma. Vai ser contado pela história como meus filhos. Eles vão ser contados como as tribos. E aí ele abençoa o filho mais novo. Ele muda logo rapidinho, ele muda a lei, ele muda o costume. É muito louco isso, né? Muito doido isso. Então, porque José não aparece na história quando Josué divide as tribos como a tribo de José. Parece? Efraim e Manassés. Forte, né? Depois vocês vão ler isso aí, vocês vão. Tá ligado? Pergunta? Então vamos encerrando aqui essa etapa, mas tem um outro texto que eu quero ler aqui com você. Era de Salomão esse hoje. Era de Salomão esse hoje? É, de José. Gênesis 48? Não, acho que é 50. Deixa eu ver aqui o negócio.
Gênesis 50:15. Cara, você não consegue ouvir uma palavra, todo mundo dormindo, dá desânimo. Gênesis 50:15. Marca da mais denúncia, capítulo lá não tá. A exemplar misericórdia de Deus. 50, né? 50 de 15 a 26. 50, 15. Lembra então os irmãos de José que seu pai estava morto? Disseram: porventura nos odiará José e simplesmente nos devorará todo o mal que fizemos? Por isso mandaram este recado a José. Antes de morrer, o seu pai deixou uma mensagem a você. 17, 40. Que te dissemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos, que trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoe os pecados dos servos do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Logo em seguida, chegaram seus próprios irmãos e lançaram-se a seus pés. Suplicaram: Eis-nos aqui, aqui, como teus escravos. No entanto, José lhes assegurou: não tenhais qualquer receio. Acaso estou eu no lugar de Deus? Vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Agora, pois, não tenham medo, eu vos sustentarei e aos seus filhos. E assim os consolou e falou segundo o coração deles. José e toda a família de seu pai ficaram morando no Egito. Ele viveu 110 anos. Viu a terceira geração dos filhos de Efraim. Além disso, recebeu como seus filhos de Maqui, filho de Manassés. Antes de morrer, José profetizou a seus irmãos: Eis que a hora da minha morte se aproxima. Todavia, Deus vos visitará com o poder e vos fará subir destas terras para a terra que ele prometeu, e sobre o juramento a Abraão, Isaque e Jacó. E José fez os filhos de Israel prestarem um juramento: quando Deus intervier a vosso favor, levarás os meus ossos daqui. 26. Amém? 26, foi bom. Top. José morreu na idade de 110 anos. E embalsamaram e puseram no caixão do Egito. Bom, tem algumas coisas aqui nesse capítulo. A primeira delas é que os irmãos que estavam vivos não sabiam, mas não morreu, ainda estava falando com os irmãos dele. Cara, os irmãos do cara estavam vivos, mano. Tá. São muito ruins, viveram muito tempo, né, mano? Então, como diz o vai para a igreja? Como diz o texto, indo do final para o início daqui, eu entendo aqui que José foi tipo profeta. Ele diz: eu estou morrendo, mas o Senhor vai tirar vocês daqui, do Egito. E quando isso acontecer, levem os meus ossos para a terra de Canaã. Levar. Exatamente. Lá depois, quando os caras saíram do Egito, né? Moisés, né? Levar. Levaram o corpo dele e o corpo dos ossos de Jacó. Tá, Nossa, amaram junto, mano. Eu acho que de todo. sim. Tá aí, lê aí, mano. Poxa vida, mano. José morreu com Mas levaram idade de depois. 110 Lá na anos. Antes, lê antes. Seu corpo foi 24. depositado 24, direitinho. Vai. José profetizou seus irmãos. 24. 24 Antes de morrer, Eis que a hora da minha morte se aproxima, todavia Deus vos visitará com poder e vos fará subir dessa terra para a terra que ele prometeu subir a mim de Abraão.
Quando Deus vier a vosso favor, levais os meus ossos daqui. Tá ligado? Então ele tá lá, ele preveu, né? 300 anos depois, ele disse, Deus nos visitará e nos tirará daqui. Mas, por favor, quando vocês forem, não me deixem aqui. Não foram os irmãos. Mas vocês lembram como é que foi escrita a Bíblia? Forma oral. Então, esse juramento aqui foi passado de pai. Mas ele era família, né? Não. É verdade, é uma família esse assunto. Isso é família, estão lá. Aqui é feito para a família o juramento. E essa família vai crescer e vai virar 2 milhões, 3 milhões de pessoas, até eles saírem do Egito. Mas ali... Poxa, era bom dia. Os irmãos dele, né, cara, os caras até o final apontando, né? Pois é. Maquinando, né? Então eu estou falando aqui sobre essa questão da profecia. Eu acho que ele vê, né? Ele diz assim, ele fala com você, Deus nos visitará aqui. Essa terra aqui não é nossa. Fazendo uma analogia com a igreja, essa terra aqui não é nossa. Nossa terra é o céu. Eu estou só fazendo uma analogia, não quer dizer que eu penso assim, né? De repente, o pastor lá falou, não. É eu, comigo mesmo, que penso essa doideira. Então, não vamos ficar. Quando Moisés quis sair do Egito, 400 anos depois, Moisés falou, não ficará nenhuma unha aqui. Vocês lembram da negociação que o faraó fez? Vão e deixa os velhos, negativo. Vão e deixa os bois, negativo. Não vai ficar aqui nenhuma unha. E levaram o corpo dos patriarcas que estavam lá. Levaram tudinho. Tá ligado? Amém? Aí, para terminar, aquilo que o Leonai falou. Morre José, morre Jacó. Lá na terra boa, lá no Alphaville do Egito, os caras de boa, sepultando o pai. Caraca, morreu. Agora nós estamos ferrados na mão de José. Agora acabou, mano. Acabou. Eles reúnem, né, lá, se reúnem. Inventaram a história do José mandou dizer. Jacó, né? Jacó morreu. Leram, não? Lê a irmã lá, que eu penso que... 15 e 16. Veio os irmãos de José que seu pai estava morto e disseram: agora é possível que José nos siga e se vingue do mal que fizemos a ele. Por isso mandaram este recado a José: antes de morrer, seu pai deixou uma mensagem a você. A mensagem é esta: perdoe a maldade dos seus irmãos e o pecado que cometeram, com o mal que fizeram a você. Agora lhe pedimos que perdoe a maldade dos servos de Deus e seu pai. Enquanto falava, José chorou. José chorou. José não acreditava de que esses bichos estão doidos. Esse maluco já morreu. Ele chorou foi de vergonha. Manassés. Não, tá sendo não. Já tá com 110 aqui, né? Os caras estavam com 130 já, mano. Manassés. Ele falou várias vezes do meu passado. José poderia gritar, vocês não lembram o nome do meu filho? Qual é o nome do meu filho? Manassés. Então, o que significa Manassés? Do meu passado. E José já tinha falado isso no primeiro encontro. Deus usou isso para proteger a nossa família. Só que eles, aí eu volto lá no começo. Eles tinham um passado lá. Eles tinham um passado, cara. Logo da Bíblia, logo depois da morte de Jacó. Entendi. Então já pulou disso aqui para a morte de Pulei para a morte. Aí ele viveu mais de 60 anos. Ele abençoou os filhos, logo depois ele morreu. Aí depois ele viveu até a realidade da gente. Morreu aí os irmãos, mano, ficaram assustados, pô, agora. O cara vai descontar, nos pegar. Vai vir atrás da gente, né? Vai vir atrás da gente. até porque quando os irmãos chegaram, ele perguntou logo do pai. Esse é meu pai. Então, o que nós precisamos é nos libertar
do nosso passado. Esse passado de derrota, de miséria, de escravidão. Caraca, nós somos uma família, amém, irmão? Todo mundo errou. Eu errei como pai, a Madalena errou como mãe. Aí vocês erraram comigo também. Vocês não erraram comigo ainda que eu estou conhecendo vocês agora. Eu acho que vocês erraram mais do que eu com vocês. Eu estou de boa. Vamos prosperar. Vamos prosperar. Vamos ficar ricos. Não estou pedindo perdão de nada, não. Estou abrindo a mente de vocês. É, mano. Nós estamos falando sobre que os irmãos estão presos no passado. Porque a gente tem que bater sobre por que o povo do Alfredo não prospera. Porque eles não conseguem perdoar, eles não conseguem se ver como pessoas prósperas, porque o pai é desgraçado, a mãe é desgraçada. Desculpa essa expressão. O povo brasileiro. Mas não conhece a sua genealogia. Eu nem me lembro, mas a sua ação hoje remete você ao passado. Os caras tomando boa terra, estão comendo, estão prosperando, todo mundo com fome, eles estão de boa, mas eles estão presos. Agora morreu. Ai, agora? O passado persegue. Cara, você já fez, mano, já aconteceu, matou. Os caras já ficaram sofrendo alguns anos, né? A velhice do pai sofrendo de graça. De graça, mas ele não sofreu nesse dia. Eu acho que ele já estava sofrendo esse dia. Sim. O cara morreu. Imagina o que é assim? Vai morrer, porque a questão de morrer aqui, o cara pode ficar. Eles se tornaram aquele ser escravo, né, mano? Olha só, era melhor ser escravo porque ele já conheceu a família de José. Agora eu quero finalizar dizendo assim, irmã, nós já perdoamos alguém que aí lá na frente a gente joga na cara? José fez isso. Não, eu estou dizendo isso não é perdoar, mas não já aconteceu? Uma briguinha, a gente, olha, mas eu não já perdoei. Já fiz isso muitas vezes com a minha irmã. Então, não perdoou. José fez aqui, né? Eu perdoo ela depois que eu tenho a oportunidade, ela tá na cara dele. Ah, perdoa, e depois, quando Jacó ouve isso, ele não acredita. Ele chora. Traz os meus irmãos aqui. José, traz os meus irmãos aqui de novo. Bora ter outra conversa de família. Vamos resolver. E eles chegaram e digo, irmão, prosperem. Fiquem ricos. Só quero fazer um pedido. Quando eu vou morrer, os filhos de vocês vão crescer. E quando Deus tirar vocês daqui, levem meu corpo daqui. A única coisa que eu quero. E foi feita uma aliança e realmente eles cumpriram, né? Eles cumpriram. Então, nós estamos aqui nesse estado do Rio, abençoado, maravilhoso. E ninguém sabe, né? Quando eu vou para a glória. Mas é isso aí. Viver o novo. Amém? Viver o novo. Meu pai até morreu. Ficar acusando o velho de quê? Não tem porquê. Minha mãe tem quase 80 anos. Deixa a bichinha, tá, graças a Deus. Está vendo os melhores anos da vida dela. Deus tem abençoado a vida dela. Assim tem que ser a mãe, pai. Aí eu quero terminar dizendo assim que José continuou no palácio e eles foram morar na casa deles. Mas todo mundo estava em paz. Agora, para terminar, eu não entendo o que isso aconteceu na família de Salomão. A gente vai estudar. Acontece tantas coisas lá, né? Depois, divisão, destrói as tribos, porque eles não tiveram essa cura. Né? O próprio Davi que pisou na bola lá, acho que ele não conseguiu trabalhar isso, né? Que depois disso a família dele foi destruída. Agora vocês têm que escolher, né? Perdoar, livrar do passado de vocês e olhar para o futuro. O futuro é hoje, não é amanhã não. O futuro nunca vai chegar, é hoje. Amém? Entenderam ou não? Amém. Aí, 3.500 anos, 4.000 anos hoje, o povo de Israel está lá, ó, firme e forte, guerreando, batalhando, conquistando a terra deles todos os dias. E nós?
E nós? Cada um de nós temos uma história. Vamos cumprir, amém? Deus nos chamou com um propósito. Vamos cumprir esse propósito. Então, quero resumir. Quero ouvir 1, 2, 3, 4. Vamos lá. Tudo que nós falamos, falei muito, né? Eu digo que eu não falo muito, mas eu falo.